Eu convidei a Dani Bandeira, que é uma grande mediadora de conflitos, uma grande profissional, para que ela pudesse conversar com a gente sobre um assunto que tem me chamado bastante atenção. Se é dia de finados, a gente fala de mortos, né? Se existe comemorativa, a gente está lá para falar dela. Mas por que a gente não pode falar desse assunto hoje e sobre outros assuntos mais? Porque todo dia é dia, gente, da gente falar de assuntos assim. Alguém perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, ou está perdendo. Neste exato momento pode estar perdendo. E como falar sobre esse assunto com criança? Hein? E, de repente, ela perdeu um bichinho, um animalzinho. Mas como? Ah, não. Tem gente que diz assim, é frescura. Não é frescura, não. É sentimento. Às vezes acontece de você estar numa escola e muda de escola. É outros amiguinhos. Ou às vezes você tem que falar de um assunto difícil. Que é, por exemplo, mudar de um estado para outro, de um país para outro. Existem mudanças, existem situações na vida da gente que da noite para o dia um filho deixa de estar com a mãe. Não por morte, mas por vários outros motivos, né? Então, a gente tem que falar sobre esse assunto. E é por isso que eu convidei ela, especialista em mediação de conflitos, que é a Dani Bandeira, para ela explicar e conversar com a gente, bater um papo com a gente, como é que o pai e a mãe podem conversar com o filho sobre assuntos difíceis. Digamos, eu tenho um filho que vai fazer 23 anos, mas tem um que tem 11. Existe diferença. O que eu conversei no passado com aquela criança já não vai ser a mesma conversa de hoje. Pode ter alguma coisinha ali para ajudar na educação ou na conversação. Mas muda, não muda? Bom dia. Oi, bom dia a todos. Oi, Vanusa, é sempre um prazer estar aqui com você. Sim, a gente precisa observar a individualidade de cada um. Qual é o jeitinho de cada um? Todas essas questões que você colocou, existe por trás, sempre existe um processo emocional. Então, devemos começar por nós mesmos. Sim. Na nossa metodologia, mediação pais e filhos, a gente chama isso de mediar consigo mesmo. Nós, que somos os adultos, os educadores, precisamos nos preparar. E aí a gente precisa, exemplo, aplicar a técnica da pausa. Eu preciso da pausa para contextualizar tudo isso, inclusive viver as minhas emoções. Muitas vezes, viver a raiva. Então, eu tiro pelas minhas experiências pessoais. Eu usei a mediação de conflitos e a psicologia. Então, se você me perguntar, Dani, a mediação resolve tudo? Não, a mediação não resolve tudo. Todas essas questões difíceis precisam também da ajuda da psicologia, ou o contrário, precisa da psicologia e da mediação. Na verdade, é que esse bate-papo que a gente está tendo aqui é para abrir um leque de como você chegar e como você buscar um profissional. Qual o tipo de profissional que você vai buscar, né? Porque é como você falou, às vezes um trauma pode ser evitado, não pode? O trauma de início. O trauma existe. Sim. Então, a gente vai, trabalhar esse trauma. E aí eu posso usar a mediação, para trabalhar o todo, a mediação e a psicologia juntos são ideais. Então, por exemplo, nas nossas mentorias, a gente recomenda, quem me procura para mediar conflitos, eu indico a psicologia também. Então, existem conflitos muito complexos que a mediação de conflitos não resolve. Então, é preciso eu usar a técnica da pausa, da validação dos meus sentimentos, recontextualizar, sair da cultura do conflito, que às vezes eu entro num processo de me vingar, num processo de culpar o outro sobre tudo. Então, é preciso ajuda para acompanhar todas essas questões e sairmos todos muito melhor. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa, Vanusa, que essas questões a gente consegue resolver só. E não consegue. Tá? A realidade a gente não consegue. Pra gente, aparentemente, pode até ficar tudo bem. Mas dentro e por trás. Então, eu costumo dizer, por trás de cada um de nós tem muitos mistérios e muitos processos emocionais a serem revelados. Então, a gente precisa se escutar para escutar o outro. Então, eu preciso fazer esse processo emocional comigo. E, de imediato, eu uso as técnicas de mediação, mas dependendo da complexidade, é preciso também a psicologia. Então, eu vou compartilhar com vocês uma questão minha, pessoal. Quando a minha mãe faleceu, em 2008, ela teve câncer
né? Então, eu tive que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, lá, eu observei que eu precisava, além da mediação, que eu já trabalhava com mediação, e sempre desenvolvendo a metodologia mediação pais e filhos, aplicando a mediação na minha vida, eu entendi que ali eu não podia estar só com a mediação, era necessário buscar ajuda psicológica. Inclusive, o processo para contar para os meus filhos que tinham 7, 5 anos de idade, eu procurei ajuda profissional. Como falar com eles? Eu entendia de mediação, mas as palavras é preciso ser desenvolvida dependendo da idade de cada um. Como você falou, o meu filho de 25 é diferente do meu filho de 11, eles estão em momentos diferentes, é preciso entender isso, como, em que palavras, em que momento, que situações. Aí a mediação nos ajuda, porque quando eu aplico a pausa, a minha própria escuta, a validação dos meus sentimentos, eu vou pensar como e planejar como fazer tudo isso. E para planejar como fazer tudo isso, muitas vezes eu preciso da psicologia, dependendo da complexidade. Então, viver um luto é necessário mediação e psicologia. Viver o luto de uma separação e de um divórcio, na minha experiência profissional, as pessoas que melhor saíram desse processo foram aquelas que tiveram contato com a mediação e com a psicologia. E, às vezes, também a psiquiatria. Dependendo da situação, é necessária a intervenção também da psiquiatria. Entendendo que esses profissionais, juntos, o conhecimento e agregar todos esses conhecimentos para aquela complexidade é quando a gente vai sair melhor daquela situação. Você falou uma coisa super interessante. Primeiro eu me cuido, primeiro eu dou a pausa para que eu possa colocar as minhas ideias no lugar. Exatamente. E saber como ter essa conversação. Quando eu falei, tipo assim, para não chegar no trauma, porque às vezes o problema, a situação é difícil, às vezes para o pai e para a mãe. Vamos falar de divórcio. Sim. Às vezes, como os dois vão levar essa situação, pode evitar um trauma, até mesmo numa separação. Isso. Porque dependendo da conversação, quando você fala da pausa, quando você fala de eu entender o que está acontecendo e saber não misturar a situação, eu vou estar ajudando um filho a não ter esse trauma, a evitar esse trauma. Por mais difícil que seja para um filho não ter mais o pai ou a mãe ali dentro daquela casa, mas vai ser algo mais conciliador, algo mais conversado, onde eles vão entender que existe algo que está acontecendo, mas de forma saudável. É o pai e a mãe, e não a separação do filho ou dos filhos para com os pais. Isso é muito legal. Aí entra muito nessa história que você falou. Relacionado à morte. Amo demais, amava demais. Um vai embora, né, e deixa saudade. Sim. Como essa mãe ou como esse pai vai poder mexer com a cabeça desta criança ou deste adolescente? Você falou de idade. Sim, veja bem. Eu também estou passando por um processo de luto, aliás, 2. Meu pai faleceu ano passado, em março, de Covid. E eu perdi uma tia muito querida, irmã dele, há 3 meses atrás. São muitas Então, dores. eu estou passando por esse processo de luto. Então, continuo dizendo, o primeiro passo é cuidarmos primeiro de nós. Se eu estou passando por um processo de luto e preciso também administrar ao mesmo tempo a minha vida profissional, minha vida pessoal, a minha casa, meu relacionamento com meu marido e lidar tudo isso com as questões que envolvem os netos, no caso do meu, ou dos meus filhos, eu preciso me preparar. Pronto, você se preparou, está se preparando, procurou um especialista. Como você vai ter essa conversação com estas crianças que também precisam desse cuidado? Isso. Elas também vão ter que ir para especialistas ou elas... Porque o primeiro falar, o primeiro conversar vai ser o da mãe. Isso. Então, planejar o melhor momento para contar aquilo, entendeu? É procurar ajuda, quais seriam as palavras mais adequadas, dependendo da idade dos filhos. E o primeiro... E nunca entender que não está acontecendo nada. Porque algo está acontecendo. Sempre estará acontecendo um processo emocional difícil. Mesmo que a criança não chore, mesmo que nós não
não consiga fazer, porque o chorar, esse comportamento a gente identifica, mas tem pessoas que não choram, que calam. Por dentro há processo emocional do mesmo jeito. Quando a gente encara essa realidade, o que é a realidade? Aquela pessoa se foi. Eu preciso cuidar disso. A gente chama isso de enquadrar. E eu vou dizer não para várias situações. Eu não vou cuidar disso. Então, são muitas decisões. Eu vou dar um tempo no meu trabalho. Eu posso ou não posso? Não, eu não posso. Eu tenho que continuar trabalhando. Então, olha só, eu passo o dia inteiro trabalhando, só vou ter final de semana. Ou não, eu posso dar um tempinho no meu trabalho e cuidar. Olha só quantas decisões nós temos. Daí a importância de fazer a pausa, olhar para todo esse contexto. E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Por isso é preciso mediar. Por isso é preciso a psicologia dentro desse processo também. Interessante. Interessante essa história também, às vezes, de você dar um tempo para quem está precisando desse tempo. Pode acontecer isso também? Sim. Uma criança, não quero conversar agora, não quero falar agora. Acontecer. É deixar esse tempo e ficar observando? O interessante é a gente falar a verdade. Por exemplo, no meu caso, a minha mãe faleceu quando os meus filhos eram criança. Então, imediatamente eu dei a notícia. Até porque a gente já estava vivendo um processo da doença. Então, olha, a vovó faleceu, significa... O que significa falecer? Significa isso. Então, vai acontecer o enterro. O enterro é isso. Contar tudo aquilo que ia acontecer. Na época, eu procurei a ajuda da psicologia e a psicóloga falou que era interessante perguntar se eles queriam participar daquele momento. Ou não. Não é? Isso é importante para a criança, né? E aí ela vai tomar uma decisão, ela vai fazer uma escolha. Então, os meus filhos, na época, escolheram não ir. E isso tem que ser respeitado, né? Isso precisa ser respeitado. Agora, é diferente da gente enganar ou então mentir. Não, tá tudo bem com seu avô, com sua avó, ele tá lá, ainda tá lá no hospital, e aí tá acontecendo tudo aquilo, todo aquele processo, e as crianças aparentemente não estão entendendo nada, mas elas estão entendendo tudo, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. E falar de mudanças, sejam elas de escola, para a gente finalizar esse papo que é muito interessante, né? Sim. Mudanças de escola, mudanças de estado, de país, se afastar de coleguinhas, de amizades muito próximas. Sim, interessante essa sua pergunta, porque também pode se dar um processo de luto, de perda dos amigos, de perda da cidade, de perda daquele ambiente em que aquela criança, ou até mesmo um adulto, não é só com criança que acontece isso. Nós adultos também perdemos tudo isso. Aquilo que nos deixava seguros. Então eu vou para algo novo, tem uma mudança na minha vida, em qualquer sentido, eu estou diante de situações ou eu não tenho condição de prever. Então o cérebro, então a neurociência explica muito bem isso. O cérebro tem uma sensação de insegurança, aparecem os medos, exatamente o medo do novo. O novo nos causa medo, mas aí, e é natural. Mas aí podemos dizer que é um pouquinho mais fácil de se trabalhar, né? Porque você vai estar colocando na cabeça daquela criança algo que ela vai conquistar, algo que ela vai aprender, que ela vai estar no novo. Se torna um pouquinho O que eu indico para as minhas clientes, que já trabalhamos várias situações nesse sentido? Vamos fazer uma lista de prós e contras e vamos conversar com os nossos filhos, mostrando a realidade. Pronto. Tá? Então, o que é bom nesse momento, a gente então encarar esse novo. Né? E o que a gente perdeu? O que a gente perdeu, o que a gente pode conquistar? Então, fazer esse prós e contras e colocar também a realidade. Olha, nós... Por exemplo, muitas vezes a criança sai da cidade, da escola, por transferência do trabalho dos pais. Veja bem. Aí nós temos dois valores importantes que aquela família está vivendo.
Eu preciso me transferir por causa do trabalho. E, ao mesmo tempo, está acontecendo um processo de perda. Então, colocar na fala, na comunicação, que a nossa realidade, a nossa necessidade naquele momento é aquele trabalho e nós vamos passar por essa situação. Então, nós vamos passar juntos, nós vamos encarar essa realidade, nós vamos procurar estratégias para viver melhor, nós vamos, então, construir, olha como é um plano, construir esse novo. De uma forma mais tranquila, maduro, encarando sempre a verdade. Sim, e preparando o adulto, né, para uma vida futura, porque essa é a verdade. A gente prepara as pessoas para que elas estejam preparadas para enfrentar esse mundo que vem aí. Sim. Às vezes você não tem condição de manter um filho numa escola particular, porque naquele momento não dá. E você tem que trabalhar o filho para que ele entenda que existem outros valores, né? Que existem outras situações que naquele momento tem que ser vivida dessa forma. Isso. É muito bom isso. Eu queria poder passar a manhã todinha com você aqui, mas infelizmente não dá. Mas fica aí a dica. Quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Procura a gente nas nossas redes sociais. DB Mediação é o nosso Instagram. A gente tem o site www.danibandeira.com.br. Tem o nosso direct. Tem o nosso WhatsApp, liga, marca um café pra gente treinar lá as técnicas. Tá? E eu tenho um desafio pra você. Tem um livro. Eita, qual é o livro? Não, aquele que a gente trouxe aqui, Mediação Pais e Filhos. Pais e Filhos. Agora eu vou te dizer uma coisa, depois eu tenho um desafio pra você, pra te levar pra vários pais, pra várias mães. Sim. E aguarde. Oba! E aguarde, viu, Paulinho? Adoro desafios. Pronto. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? É sempre bom ter você aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade de partilhar isso, eu costumo gerar dizer essas reflexões. Que o Bom Dia é um bate-papo pra gente muito gostoso. Sempre se levando mais e mais pro bem. Que bom. Obrigada, tá? Obrigada a você. Continua aqui com a gente.